Olá pessoal, eu sou Gabriel Tavares de Arruda e este é o nosso segundo vídeo sobre EDOs. Nele falaremos sobre equações exatas e não exatas e o fator integrante. Então vamos lá para os nossos exercícios? Bom pessoal, iniciamos então o nosso segundo vídeo sobre EDOs. Neste vídeo resolveremos 3 exemplos. Começando pelo primeiro exemplo, iremos resolver a EDO 2x mais y² mais 2xy vezes y' igual a zero. Novamente, iniciaremos essa resolução pela classificação da EDO. Então, vemos aqui que essa EDO é uma EDO de primeira ordem, ok? Pois a derivada de maior ordem é uma derivada de ordem 1 e também é uma EDO não linear, pois aqui nós temos um y multiplicando y', beleza? Vamos então para a nossa solução. Bom, vamos iniciar nossa solução verificando se essa EDO ela é ou não separável. De cara, olhando ela, nós já podemos concluir que ela não é separável, mas vamos reescrevê-la na forma diferencial e vamos ver qual equação nós obtemos aqui. Vamos lá. Reescrevendo então a EDO na forma diferencial, nós chegamos a 2xy dy igual a menos 2x menos y² que multiplica dx. E vemos aqui que, diferente dos exemplos resolvidos no vídeo anterior, nós não chegamos a uma função apenas de y multiplicando dy e uma função dependente apenas de x multiplicando dx. Portanto, essa EDO não é separável. Nós não conseguimos separar as variáveis. E aqui nós chegamos então num outro tipo de EDO, as EDOs exatas. E para isso, para resolvermos essa EDO, nós iremos verificar se essa EDO ela é exata ou não. Então, vamos lá. Para verificarmos então se a EDO ela é exata ou não, nós consideraremos a EDO na forma m de xy, que é uma função, a função m de xy, mais uma função n, também de xy, vezes y' igual a zero. E para que a EDO ela seja exata, a derivada parcial de m em relação a y deve ser igual à derivada parcial de n em relação a x. E pela EDO que foi dada para nós resolvermos, nós temos que a função m ela é igual a 2x mais y² e a função n é igual a 2xy. Fazendo agora as derivadas parciais, então a derivada parcial de m em y é igual a 2y. E a derivada parcial de n em x também é igual a 2y. Como essas duas derivadas parciais elas são iguais, temos então a condição satisfeita. E isso significa que a EDO ela é exata. E agora nós seguimos para o próximo passo da nossa solução. Bom pessoal, nós já verificamos então que a nossa EDO ela é exata. E agora, seguindo a definição de EDOs exatas, nós chegamos que a EDO ela é dita exata se existe uma função ψ diferenciável em R, tal que a derivada parcial dessa função ψ em x ela é igual à função m. E a derivada parcial de ψ em y ela é igual à função n. Essas funções m e n são aquelas funções que nós já evidenciamos na página anterior. E a solução da nossa EDO exata ela é dada implicitamente pela função ψ. Então, nós iremos calcular essa função ψ para chegarmos na solução implícita da nossa EDO. Vamos lá então, pessoal. Da EDO que foi dada, nós obtemos que m é igual a 2x mais y² e n é igual a 2xy, que já foi evidenciado anteriormente. E para nós obtermos a função ψ, nós temos duas formas. Ou nós podemos integrar a função m em relação a x, ou integrar a função n em relação a y. E aí,
você pode escolher a qual for mais conveniente, tá? Para realizar a integração. Nesse caso, aqui eu vou optar por integrar a função m, beleza? Integrando então, pessoal, a função m em relação a x, nós obtemos x² mais y² x mais a constante de integração. E como a função psi é uma função de duas variáveis, essa nossa constante de integração é uma função que depende apenas de y, tá? E agora nós iremos derivar essa função psi em relação a y para obtermos a função h. Bom, pessoal, derivando então a função psi em y, nós chegamos a 2yx mais a derivada da função h. E essa derivada de psi em y deve ser igual à função n de x e y. E quando comparado, né, a derivada de psi em y com a função n, nós chegamos que a derivada de h ela é igual a zero. Portanto, a função h também é igual a zero. E assim, nós chegamos à solução da EDO. A solução da EDO ela é dada de forma implícita pela função psi. E assim, chegamos então que a função psi é igual a x² mais y² x, que é igual a uma constante. Beleza? E assim, chegamos à solução da nossa EDO. Agora vamos para o nosso próximo exemplo. Então, gente, vamos começar agora o segundo exemplo sobre EDOs. Novamente, temos aqui que resolver uma EDO. A EDO, y cosseno de x mais 2x exponencial de y mais seno de x mais x² exponencial de y menos 1, que multiplica y' igual a zero. Vemos aqui que essa EDO ela é uma EDO de primeira ordem, pois a derivada de maior ordem que aparece aqui é uma derivada de ordem 1. E para verificarmos se ela é uma EDO linear ou não, eu deixarei na tela aqui a definição de EDO linear. E pela definição, nós iremos ver que essa EDO ela não atende aos critérios da linearidade. Beleza? Vamos lá agora para a definição. Pela definição, gente, nós vemos aqui que para a EDO ela ser linear, todos os coeficientes que acompanham as derivadas enésimas da EDO são funções de x. E agora, voltando para a nossa EDO dada, nós vemos aqui que isso não acontece, pois temos aqui exponencial de y, né, multiplicando aqui o y', o que torna essa EDO não linear. E agora sim, agora que nós já classificamos a EDO, podemos seguir para a nossa solução. Iniciando a nossa solução, nós verificamos que essa EDO ela é uma EDO não separável. Beleza? Como já discutimos no vídeo anterior. Vamos verificar então se essa EDO ela é exata ou não. Então, vamos lá. Para que a EDO ela seja exata, nós temos então que atender aos requisitos, né? E quais são esses requisitos? É que a derivada parcial de m em relação a y seja igual, ele deve ser igual à derivada parcial de n em relação a x. E agora, dada essa EDO, nós faremos essas derivadas parciais e verificaremos se a EDO ela é exata ou não. Então, vamos fazer agora as derivadas parciais. Da EDO, nós temos então que m é igual a y cosseno de x mais 2x exponencial de y e n é igual a seno de x mais x² exponencial de y menos 1. Calculando as derivadas parciais, nós chegamos que ambas são iguais a cosseno de x mais 2x exponencial de y, o que torna a nossa EDO exata. E agora, basta então calcularmos a função psi, né? E a função psi calculada será a solução implícita da nossa EDO. Então, vamos lá de novo agora calcular a função psi. Para nós calcularmos a função psi,
né, assim como nós fizemos no exemplo anterior, nós temos que a derivada parcial de ψ em x é igual à nossa função m, e a derivada parcial de ψ em y é igual à nossa função n. Então, para nós calcularmos a função ψ, basta integrarmos a função m em relação a x ou integrarmos a função ψ em relação a n. E agora, você pode escolher qualquer uma das duas opções. Normalmente, você poderá escolher a que seja, né, mais conveniente realizar a integração. Nesse caso aqui, eu vou escolher integrar a função m, beleza? Então, vamos lá agora realizar a integração. Integrando então a função m em relação a x, nós chegamos a uma função ψ igual a y seno de x mais x quadrado exponencial de y mais uma função g de y, que é uma constante de integração, né? E agora nós iremos encontrar quem é essa função g. Para isso, derivaremos essa função ψ que acabamos de encontrar, né, que aqui eu chamo de asterisco, em relação a y. E compararemos essa derivada com a função n. E dessa forma, nós encontraremos a função g' e, novamente, acharemos a função g. Beleza? Então, vamos lá. Derivando, então, a função asterisco em y, né? Ou seja, derivando a função ali ψ em y, nós chegamos a seno de x mais x quadrado exponencial de y mais g' de y, ou seja, a derivada da função g. E isso deve ser igual à função n. E agora nós voltaremos lá na página anterior e igualaremos essa equação com a função n e acharemos a função g'. Então, vamos lá. Comparando então a função ψ derivada em y com a função n, nós chegamos que a nossa função g' é igual a menos 1. Mas nós queremos obter a função g. Dessa forma, integraremos a função g' em y novamente e acharemos quem é a função g. E assim chegamos à solução geral da EDO. Então, vamos lá agora calcular a integral de g'. Calculando a integral, nós chegamos, né, que a função g é igual a menos y. E agora basta substituirmos na nossa equação ψ e assim chegamos à solução geral da EDO dada na forma implícita. Vamos lá. E assim, pessoal, chegamos então na solução geral da nossa EDO. Então, a função ψ é igual a y seno de x mais x quadrado exponencial de y menos y, igual a constante c. E assim foi dada, então, a solução da nossa EDO. Chegamos no final de mais um exemplo. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Bom, gente, chegamos agora no nosso terceiro e último exemplo desse vídeo, que pede para também resolvermos a EDO 3xy mais y quadrado mais x quadrado mais xy que multiplica y' igual a zero. Novamente, vemos aqui que essa é uma EDO de primeira ordem, pois a derivada maior, né, a maior derivada que aparece nessa EDO é uma derivada primeira. E, seguindo a definição que está aqui na tela, podemos ver que também essa EDO não é linear. Beleza? E agora nós verificaremos se ela é exata ou não. Então, vamos lá para a nossa solução. Bom, pessoal, então, né, considerando a nossa função m igual a 3xy mais y quadrado e a função n igual a x quadrado mais xy, nós verificaremos se a EDO ela é exata. Para isso, nós fazemos a derivada parcial, né, de m em y e de n em x. E daqui nós verificamos que elas não são iguais. Dessa forma, nós concluímos que o quê? Que a EDO não é exata.
beleza? E para nós resolvermos, nós teremos que transformá-la em uma EDO exata. E é aqui que entra o fator integrante. Deixarei agora na tela para vocês a definição do fator integrante e assim que retornarmos, iremos calcular o fator integrante que torna essa EDO não exata em uma EDO exata. Então, vamos lá. Vamos calcular então um fator integrante que torne essa EDO exata. Para calcular o fator integrante, nós temos duas opções. Um fator que depende da variável x e um fator que depende da variável y. O fator que depende da variável x, o μ de x, ele é igual à exponencial da integral da derivada parcial de m em y menos a derivada parcial de n em x sobre n dx. E o μ de y ele é igual à exponencial da integral da derivada parcial de n em x menos m em y sobre m dy. Novamente, nós temos duas opções e você pode escolher a qual for mais conveniente para você integrar. Beleza? Aqui eu vou calcular o μ de x. Ok? Então vamos lá agora calcular o fator integrante. Calculando o fator integrante, então, pessoal, nós teremos que o μ de x vai ser igual à exponencial da integral de 3x mais 2y menos 2x menos y sobre x² mais xy dx, que é igual ao exponencial da integral de x mais y sobre x² mais xy dx. Fazendo uma fatoração e simplificando essa expressão, nós chegamos que ela vai ser igual à exponencial da integral de 1 sobre x dx. Calculando a integral de 1 sobre x, nós teremos ln do módulo de x, portanto, o μ de x vai ser igual ao exponencial do ln de x, que nesse caso é o próprio x. Então, nós chegamos a um fator integrante μ de x igual a x. Agora, multiplicaremos toda a expressão da EDO pelo x, por x, pelo nosso fator integrante. E nós iremos verificar se agora a EDO se tornou exata. Vamos lá? Bom, pessoal, multiplicando então toda a expressão da EDO pelo fator integrante, nós obtemos 3x² mais xy² mais x ao cubo mais x² que multiplica y' igual a zero. E agora nós vamos verificar se a EDO se tornou exata. Calculando as derivadas parciais de m em y e de n em x, nós chegamos em 3x² mais 2xy, que são iguais para ambas. Portanto, agora a nossa EDO é exata. E assim concluímos que, com o fator integrante, a nossa EDO se tornou exata. E agora, para calcularmos a solução da EDO, basta fazermos igual nos dois exemplos anteriores. Acharemos uma função ψ tal que a derivada em x da função ψ é igual ao nosso m e a derivada de ψ em y é igual à nossa função n. E agora calcularemos a função geral. Beleza? Vamos lá. Calculando então a função ψ, nós teremos que a função ψ será igual à integral de 3x² mais xy² dx. E fazendo essa integração, nós chegamos à função ψ igual a x ao cubo y mais x² y² sobre 2 mais a função g de y, que é igual à constante de integração, E agora nós iremos calcular a função g. Para isso, derivamos a função ψ que acabamos de encontrar em relação a y e obtemos x ao cubo mais x² y mais a g' de y. E isso deve ser igual à função n. A função n já multiplicada pelo fator integrante. E quando fazemos essa comparação, nós concluímos que a função g' de y é igual a zero. E dessa forma, a função g também é igual a zero. Beleza? E a solução geral da nossa EDO é dada implicitamente pela função ψ, que vai ser igual a x ao cubo y mais x² y² sobre 2.
E essa função psi é igual a uma constante, onde essa constante é uma constante que pertence aos reais. Beleza? Chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que não tenham ficado com dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. E obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo vídeo.